Ele foi feito para durar para sempre. Uma barreira que dividiu não só uma cidade, mas o mundo inteiro. Essa história de como o Muro de Berlim, esse símbolo de concreto e arame farpado, essa cicatriz da Guerra Fria, simplesmente caiu. Bora entender como essa estrutura, que parecia que ia ficar ali para sempre, desmoronou. Mas assim, pra gente entender de verdade a queda do muro, a gente precisa voltar um pouquinho, sabe? Entender o mundo que construiu esse muro. Um mundo completamente polarizado, né? Dominado por duas gigantescas superpotências. Pensa assim, de um lado a gente tinha os Estados Unidos defendendo o capitalismo, a democracia liberal. E do outro, a União Soviética com o socialismo e um estado de partido único. Eram literalmente duas visões de mundo que não poderiam ser mais diferentes, cada uma querendo provar que o seu sistema era o melhor. E essa disputa, essa polarização, foi o que a gente conhece como Guerra Fria. Foram décadas, um período super tenso na política mundial, sabe? O mundo vivia com aquela sensação de que um conflito direto podia estourar a qualquer momento. Um clima bem pesado. Ok, e aí, enquanto essa tensão rolava, lá no lado ocidental, as coisas começaram a mudar. E a mudar muito. Uma nova forma de pensar a economia começou a ganhar uma força gigantesca. Essa nova forma de pensar era o neoliberalismo. A ideia central era bem direta. O mercado devia ser mais livre e o Estado devia interferir menos. Basicamente, era uma nova roupagem para o capitalismo, que começou a se espalhar com tudo pelo Ocidente. E o que isso significou na prática? Bom, um monte de coisa. Empresas públicas começaram a ser privatizadas, os sindicatos que antes eram super fortes foram enfraquecidos e as leis trabalhistas ficaram, digamos, mais flexíveis. Para muita gente, isso significou um trabalho mais precário. Foi, no fim das contas, uma mudança radical no papel do Estado na economia. Tá, então, enquanto o Ocidente estava nessa transformação toda, o que acontecia do outro lado da cortina de ferro? Bom, ali a história era bem diferente. O bloco soviético estava lidando com seus próprios problemas e eram problemas sérios. A estrutura toda estava começando a rachar, de dentro para fora. Aquele sistema que um dia parecia uma ameaça real ao capitalismo, simplesmente parou no tempo. Estava estagnado. A economia não andava e o modelo político, bom, parecia que não tinha mais para onde ir, sabe? Estava completamente esgotado. E aí fica a pergunta, né? Por que isso aconteceu? Vários motivos. O modelo político era super rígido, não se adaptava. A economia estava isolada do resto do mundo capitalista e tinha uma burocracia gigantesca que travava qualquer tentativa de mudança, de modernização. Já tinham tentado fazer umas reformas antes, mas não deu certo. O sistema estava, literalmente, se afogando nos próprios problemas. E é exatamente aqui que essas duas histórias se encontram. Pensa no cenário. De um lado, um Ocidente se sentindo renovado, cheio de força. Do outro, um leste em pleno colapso. O palco estava prontinho para o que viria a ser um dos momentos mais marcantes, mais icônicos do século XX. E o que deu o empurrão final foi o líder soviético da época, o Mikhail Gorbachev. Ele lançou umas políticas de abertura, a famosa glasnost e a perestroika. A ideia dele era reformar o sistema, sabe? Salvar a coisa toda. Só que o tiro saiu pela culatra. Essas reformas acabaram soltando uma pressão popular por mudança que ninguém mais conseguiu segurar. A partir daí, gente, as coisas aconteceram numa velocidade impressionante. Tudo começou a esquentar em 87, com as reformas. Mas o momento-chave foi em meados de 89, quando a Hungria abriu a fronteira com a Áustria. Isso criou uma rota de fuga, e milhares de alemães orientais escaparam para o Ocidente. Aí não teve mais volta. No outono, as ruas da Alemanha Oriental estavam lotadas de gente protestando. A pressão era simplesmente insustentável. E o golpe final veio de uma forma quase cômica, se não fosse tão séria. Um político da Alemanha Oriental foi fazer um anúncio sobre novas regras de viagem, só que ele se atrapalhou todo. Deu a entender que as fronteiras estavam abertas para todo mundo e com um efeito imediato. Foi a faísca que incendiou tudo. Imagina a cena. O resultado foi uma explosão de gente na rua. Milhares de pessoas simplesmente foram pro muro. E os guardas ficaram sem saber o que fazer, não tinham ordens claras e com aquela multidão toda não reagiram. Foi incrível. Pessoas do lado oriental e ocidental se encontrando, subindo no muro, chorando, comemorando e com o que tivessem na mão, martelos, picaretas, começaram a colocar abaixo aquele símbolo da divisão. Olha, a queda do muro foi muito mais do que só derrubar um monte de concreto. Foi o fim de uma era.
e o começo de uma configuração de mundo totalmente nova. E o efeito dominó foi, assim, imediato. Primeiro passo, o governo socialista da Alemanha Oriental caiu. Logo depois, menos de um ano depois, a Alemanha se reunificou oficialmente. E esse movimento todo acabou acelerando o fim do bloco socialista inteiro, até que a própria União Soviética deixou de existir um pouquinho depois. A queda do muro foi sem dúvida um marco, uma vitória da liberdade. Mas a história não acabou ali, né? Mesmo décadas depois, ainda existem muitas diferenças, tanto econômicas quanto culturais, entre o lado leste e o lado oeste da Alemanha. E isso deixa uma pergunta no ar, para a gente pensar. Será que derrubar um muro de concreto é o suficiente para apagar as barreiras invisíveis que ele ajudou a criar? O seu passaporte para as eras mais fascinantes da história. Com o professor Jorge, prepare-se para mergulhar em batalhas épicas.